Olá, boa noite. Boa noite, Soro. A Andressa, a fiel Andressa, está sempre aí. E agora a Natália também. Bem-vindos. Bom, vamos começar já com um vídeo introdutório sobre o vidro. Hoje vamos tratar de vidro e espelho. Nada melhor então com um videozinho bem rápido, introdutório, para vocês enxergarem o começo, o meio e o fim do processo, mais ou menos entenderem. Fica melhor depois que a gente vai falar. Estão vendo, pessoal? Ouvindo? Sim. Tá, uma musiquinha, baixei ela. Bom, aí vocês estão vendo do fim para o começo. Então, para vocês perceberem as fases do processo. Bom, o começo é aqui, tá, pessoal? Aqui vai entrar os produtos, que é basicamente a sílica e outros produtos, aditivos, produtos, num forno, tá? Então, num forno, um forno de duas fases. Então, um processo convectivo, né? Total. E aqui vocês têm a fase do vidro plano, tá? Uma fase de conformação do vidro. Então são esteiras, longas esteiras. E depois uma estrutura fechada. A baixa temperatura, vai baixando praticamente ao ar livre aí. Secadores e vaporização. E no fim, se é preciso, a parte de estamparia. Tá? Então, esse modelo de empresa, de indústria, pessoal, ela tem que ser completamente limpa, tá? Pois se tiver algum composto, algum particulado aí no ar, na atmosfera, pode prejudicar o produto, tá? Imaginem um vidro com uma partícula, um grão de areia ou um grão de alguma coisa que caiu em cima, né? Vai contaminar completamente. Bom, entrando um pouquinho então na apresentação aqui, na parte de tecnologia de vidros, a gente vai comentar algumas coisas rapidamente, porque os vídeos são mais importantes e os processos do vidro é muito Boa legal noite, a gente time. ver. Opa, boa noite. Boa noite, Lucas. Tá? Tudo bom? Então, alguém reconhece esse vidro aí? Na verdade, não é um vidro, é um vitral, né? Isso aí é da Igreja São Jorge, ali da Bento. Ah, tá, já é de igrejas. Agora, se é da São Jorge, eu não sei, tá? Mas é um vitral. Isso aí é exatamente o que eu queria comentar para vocês. É um vitral, é um vidro que ele tem uma estampa em cima, né? Então é um super vidro trabalhado. Então esses tipos de vidros são bem mais caros, tá? Então, pessoal, o vidro tem muito tempo, tá? Um histórico de vidros aí é muito tempo lá. Os faraós já usavam vidro, tá? Então são materiais lá da pré-história, tá? Então muito usado pelos artesãos. Era um vidro natural, tá? Originário então lá das rochas vulcânicas e usavam aí várias coisas, tá? Flechas, lanças como um objeto cortante. Muitas vezes, propriamente dito, descobriram isso aí por acaso, né? Bom, aqui uma evolução do vidro, tá lá para o 8.000 antes de Cristo, se acredita, tá, pessoal, que começou lá na Síria, tá? Primeira fabricação nos fenícios. E foi evoluindo o Egito, depois do Mediterrâneo, na Síria, e aqui já nos tempos mais modernos, né? Na Alexandria, na Babilônia. E aqui a gente começa a identificar os países de hoje, né? Alemanha, França, Alemanha e França.
Tá? Então, depois de 1688 que começou-se realmente a se trabalhar num conceito de arte, tá? O vidro sempre foi uma arte, né? Eu não sei se alguém já viu o vidro, como é que é feito o vidro artesanalmente, alguém já viu isso aí? Não vi, senhor. Não tenho esse conhecimento. Tá? Lá em Canela, pessoal, lá em Canela tem um fabricante de vidro, tá? Ele faz arte, é no sopro, tá? É bem interessante. Então, tá? Então aqui tem uma outra evolução, passo a passo aí aqui começou a fabricação do vidro em forma de cristal, por lá em 1765, por aí, e aí começou, tá? Vários estudos e desenvolvimentos no vidro, tá? Bom, os mais recentes aqui, 1960, 70 e 84, descobrem então vidros com outros compostos, tá? E começou-se a misturar produtos diferentes, tá? Fluoretos, óxidos, e começou, tá? Começou a evolução em forma de vidro e cristal, tá? Essa dualidade de materiais. Bom, então tem alguns desenvolvimentos aqui pelo meio que foram feitos em universidades, tá? Aqui em 1915, lá na Inglaterra, tá? Então, vários tipos de trabalhos. Bom, aqui vocês estão vendo, então, o comecinho da fase de industrialização, né, que é uma industrialização, mas artesanal, tá? Começou lá por torno de 1800, tá? O vidro, então, a produção do vidro na base do sopro, tá? Então, se tinha um tipo de um recipiente e uma coisa artesanal. Se soprava o vidro e se formavam tubos de ensaio e tubos assim na base do sopro, tá? É uma técnica, então, em forma de bolha. Se aquece o vidro em alta temperatura, depois se injeta um ar dentro. Isso vai expandindo. Então, é um trabalho muito artesanal. Tá? Nos tempos modernos, aqui, pessoal, também é usado assim, pelo sopro. Tá? Vocês estão vendo aqui, técnica do sopro. Então, esses recipientes que vocês aí encontram, algumas taças, algumas peças de vidro para abajur, para lâmpadas, né? Estruturas em lâmpadas são feitas no sopro, tá? Então, em São Paulo tem muito disso aqui ainda, tá? Técnica do sopro. Bom, esse aqui, pessoal, é para vocês terem uma ideia, se vocês por acaso virem aí, esse é o símbolo do vidro, tá, pessoal? Então, os alquimistas é que começavam a identificar tipos de produtos, tá? Então, tem o formato de um 8 deitado, que representa, então, o infinito, que tem várias formas de se trabalhar o vidro, vários formatos, então é uma coisa artesanal, tá? E a parte de baixo, que é uma cruz invertida, que representa a fragilidade. Então, o infinito, vários formatos, e um material frágil, tá? Logo pode quebrar, tá? Qualquer estrutura, qualquer sopro a mais ou deslize do material, ele quebra, tá? Bom, aqui algumas propriedades do vidro, a gente chama as 10 principais propriedades do vidro. Ele é totalmente reciclável, então ele é retornável, reutilizável, transparente, exibe nobreza. Quando a gente quer embelezar alguma estrutura, o vidro, né, entra muito bem, junto com a madeira, né? Ele é asséptico, ele é inerte, conserva a cor, mantém o sabor dos alimentos, principalmente, né, em embalagens, em potes, e mantém o aroma do produto embalado. Tá? Então, é muito usado nessas condições aí. Então, para alimento é ótimo, tá? Bom, aí começa algumas séries de definições, pessoal. Tem muita definição sobre vidro, tá? Algumas aqui, ó, produto inorgânico de fusão que foi resfriado até atingir uma condição rígida, sem sofrer cristalização. É um conceito. Outro, material que não apresenta ordem de longo alcance e está abaixo da temperatura na qual rearranjos atômicos, a estrutura molecular dele, tá? Podem ocorrer uma escala de tempo similar àquela do experimento. Tá? E aí vai, tá, pessoal? E vai,
tá? Olha, se vocês olharem no dicionário, tem até aqui, tá? Substância dura, frágil, geralmente transparente, de brilho insolúvel e fusível a elevadas temperaturas, formada pela combinação da sílica, então é a base, tá? A sílica, a areia, né? Com potássio e soda e pequenas quantidades de outras bases. Então, outras formas de se fabricar em formas, que se chama ou cadinhos, né? E em formas, tá? Por aí. Bom, outras também, tá? O Michel Faraday, lá em 1830, também definiu o vidro como um material mais aparentados para uma solução de diferentes substâncias, tá? Bom, ele está muito condicionado às definições do vidro, à viscosidade, tá? Então, é a base do vidro, um sólido que apresenta viscosidade maior que 10 na 15 poeses, poases ou poeses, tá? Bom, e aí foi, tá, pessoal? Tem uma série de outros pesquisadores que também foram comentando alguma definição, algum conceito sobre o vidro, tá? Bom, aí tem alguns outros aqui, tá? Sobre o Eliot, o Zakizuki, tá? Então, a partir de 1900 até 1997. Então, vai depender muito da aplicação, vai depender muito dos compostos que a gente vai misturar. Tá? Então, uma série de definições, tá? Específicas. Uma definição clássica está aqui, tá? Por definição, o vidro é um sólido não cristalino, portanto, com ausência de simetria e periodicidade translacional, que exibe o fenômeno de transição vítrea, podendo ser obtido a partir de qualquer material inorgânico, orgânico ou metálico e formado através de qualquer técnica de separação. Tá? Então, é muito amplo. Tá? Bom, aí entramos na parte da composição química, que é a base do vidro. Como é que a gente vai fazer o vidro? Tá? Então, qualquer substância que possa ser obtido com um sólido amorfo, resfriado, desde o estado líquido até se conservar um vidro. Tem um conceito aí, pessoal, do vidro, tá? O vidro, qual é o estado físico do vidro? Vocês sabem? Líquido. Pois é, mas a gente não consegue tocar nele. A gente também consegue tocar na água. Hã? A gente também consegue tocar na água. Mas a água molha, os líquidos molham. Né? É que como foi viscosidade, né, Soraya? Eu pensei, se tem viscosidade É interessante esse conceito, né? Então, muitos comentam na literatura que é estado líquido. Alguns comentam que é sólido. Então, mas é considerado um líquido. Interessante Também isso. eu já vi uns documentários bem legais e interessantes aí que falam lá de os vidros das capelas, não sei das quantas lá, que estão com a base mais grossa e a parte de cima mais fininha porque vai escoando, né? Escoando não, mas vai se A escorrendo ali. estrutura vai... Não, Tu entendeu, né? entendi. Isso A importa. estrutura laminar vai descendo o peso, influenciando do material. Isso. Tá? Dependendo da forma, do aquecimento, da estrutura que tu tem aí, que está, né, uma temperatura no vidro. Tá? Então, basicamente, o principal composto é a sílica, o SiO2. Tá? Então, existe uma diversidade grande de outros produtos, em percentuais, que a gente vai podendo misturar. Tá? Então, tem uma grande diversidade de produtos, sim. Tá? Então, a classificação dos vidros é basicamente em função de uma classificação dos compostos. Tá? A primeira classificação dos vidros são vidros de óxidos, tá? Então, são vidros de silicatos, borosilicatos, que já envolve a sílica com os borosilicatos, aluminosilicatos, a sílica com os aluminosilicatos, tá? E os principais vidros de óxidos estão aqui, vidros de sílica, vidros de borato, vidro de fosfatos e até vidro de chumbo, tá, pessoal? Tá? Óxido de chumbo tem, tá, possíveis óxidos. Bom, os principais vidros de óxidos, a sílica, tá, fundida aí em torno de 1000 graus, basicamente até um pouquinho mais. Vidros de soda cal,
que são os mais fáceis de ser fabricados. São os vidros clássicos nossos de janela, garrafas e lâmpadas. Os plúmbicos, tá, compostos de chumbo ou de chumbo, fundidos facilmente com propriedades elétricas. Então, tem essas características. A gente pode colocar características no vidro, tá? E os borosilicatos. Tem baixa expansão, boa resistência ao choque térmico, tá? Quando a gente quer uma estrutura mais resistente ao calor, de repente, inverno, verão, tá? Extremidades de tipo de vidros. Compostos de vidros de óxidos, vidros de óxidos, aproximadamente aí tá a composição deles, tá? Então, o de sílica fundida majoritariamente é óxido de silício. O de sílica é um pouquinho desses outros compostos, então é baixa a coisa, né? Mas já é um pouquinho mais baixo. A soda cal já é bem menor, 70 a 75. O de chumbo baixa para 50 mais ou menos. E o borosilicato sobe um pouquinho mais. O borosilicato se aproxima da soda cal. Tá? Mas então o composto predominante que a gente vê é a sílica, né? É o principal. Bom, outros tipos de vidros que existem também, vidros de calcogênios, se chama grupo dos calcogênios, o enxofre, o selênio e o telúrio. Vidros de halogenetos, o fluoreto de berílio, cloreto de zinco. Vidros orgânicos, tá? Que aí são de substâncias normalmente orgânicas ou poliméricas, o polietileno, o polimetalocrilato de metila. E os vidros metálicos. Tá? Bom, por aí. E tem mais, tá? Tem muito mais tipos de vidros por aí. Bom, tipos de vidros, os que a gente usa em aplicações, temos os de embalagens, que é o mais usado em indústria, bebida, alimentícia, farmacos. O vidro plano, que é o mais feito, tá? O laminado temperado, muito usado em construção civil, automobilística, moveleira, decoração. O doméstico, tá? Louças de mesas, copos, xícaras são os mais comuns. E vidros especiais, também chamados de técnicos, tá, pessoal? Aqui a indústria automobilística, alimentícia, lâmpadas, tá? Algumas coisas de lâmpada incandescente. Então, TV, tubo de vidro, esses tipos de produtos mais delicados. Tá? Bom, aqui o processo produtivo do vidro. Então, a gente tem uma fusão, uma inicial, um forno, então um refino. Então, vocês têm um forno e um aquecimento, tá? Entre todos os aditivos. Então, isso tudo é aquecido e tem uma entrada. Então, onde todos os materiais, depois de defundidos, vão para uma entrada de alimentação. E daí tem as linhas, tá? Se é um vidro plano, tem um processo de estiragem que pode ter uma impressão, e depois um processo de recozimento, de novo, né? Então, esse processo aqui, pessoal, eu vou chamar agora o fuso de vocês, vou chamar a lembrança de vocês. Ó, isso aqui lembra algum outro processo que a gente viu, que tinha uma fusão, um processo intermediário, e depois voltava para um recozimento? Vocês se lembram? Tá me vindo cimento na cabeça, mas eu só na lembrança, sim. Não. Carvão. Não. É um primo quase do vidro, mas não é, tá? Os fornos de cerâmica, né, pessoal? Se lembram do processo Isso, de tava na ponta da cerâmica? língua já. Tinha um processo de fusão, um forno, tá? Que era aqui não era mistura de aditivos, na verdade era o cozimento inicial, tá? E depois tinha a fase de recozimento, voltava para um forno de novo, né? Para dar um choque térmico, tá? Então é muito próximo, tá? O vidro e o processo do vidro e dos cerâmicos é uma linha muito próxima, tá? Porque a condição tridimensional deles são próximas.
tá? Então tem a estiragem, um recozimento, uma têmpera, uma estrutura nele, né? E vai se fazer um acabamento, uma pintura, uma sobreposição e no fim controle de qualidade. Tá? Nos outros processos aqui de embalagens, vidros especiais e domésticos, a gente tem a conformação, tá? Que aqui nos vidros planos não tem. A conformação a gente vai trabalhar nele, a gente vai apertar ele, vai fazer ele passar vai afinar ele, tá? Então isso se chama conformação, tá? Então não são muitas fases não, a gente pode resumir em poucas, tá? Então aqui a gente tem um fluxograma, exemplo aqui de o vidro plano, tá? A composição dos compostos aqui, e aqui entra na matéria-prima, tá? Então são descarregados num forno, então um forno de matéria-prima, depois uma conformação, e se chama uma chapa de flutuação em estanho, para o material não aderir, e um forno de recozimento, então, no fim, e o controle de qualidade. E aqui, então, a fase, o desenhozinho numa planta, como numa planta industrial como é. Então, é tudo alinhado, ele vai passando de uma fase para outra, aí no fim, já pode ser direto para a expedição. Tá? Bom, as matérias-primas, então, aqui requer também um bom local, uma boa área, tá? Que tem que ter muita matéria-prima para fazer isso aqui, um processo constante. Bom, aqui já o vidro para embalagem, tá? Então é um processo muito similar àquele, só que tem uma fase de conformação das embalagens, tá? Depois um forno de recozimento e controle de qualidade, tá? Bom, então tem uma fase de conformação aqui no meio. Bom, as fases resumidas, as principais do processo, seria a fusão, conformação, que é uma moldagem, um forno de cozimento, recozimento ou cozimento, tá? E o processo de acabamento. As etapas, então, vocês estão vendo aqui, tá? Todas elas juntas, tá? Então, a gente tem, abrindo um pouquinho mais com algumas outras informações, esse forno de recozimento aqui, tá? Então, e alguns compostos aqui, tipos de compostos nessa fórmula aqui, tá? Areia, barrilha, sulfato de sódio, cal, arsênio branco, carvão e sucata de vidro, tá? Então, o processo de forno de recozimento e aí o processo aqui, pessoal, de conformação, tá? Tem dois processos, o processo Combustion e o processo Folcart. Bom, são os dois processos de conformação dos materiais, tá? E depois o processo de recozimento também aqui, tá? Continua. Então, queria dar ênfase a esses dois processos, aqui em torno de 1430 por aí, depois vai baixando para 1020, tá? Óbvio, vocês vão ter nesse processo, como é um forno, vocês vão ter saída de gás, né? Então a gente vai ter que recolher os gases, né? E mandar para uma emissão, tá? Ou purificar eles, tá? A gente não pode emitir gases tóxicos, né? Então a gente vai ter que ter um processo de purificação aqui, ou um processo de lavagem desses gases, vai ter que se controlar a emissão. Bom, o forno de fusão, também chamado forno tanque, a operação 1600-1800, transforma a composição de materiais granulados em um líquido homogêneo e muito viscoso. Então, o teu objetivo na fusão é derreter tudo, formar isso um líquido, tá? Se perde muito calor, tá? Muita radiação, então tu não tem... se a gente for avaliar a eficiência de um forno, não é tão alto assim, porque eram umas estruturas normalmente todas abertas, tá? O vidro tem que andar, então tu perde muito calor, tá? E esse é um grande problema também, aonde eu trabalho também, a gente tem um forno parecido com esse, tem um forno rama,
que é aberto. Então, é um problema controlar em dia quente ou em dia frio. Tá? Mudou a temperatura, porque se tu tem um dia quente, o calor se mantém mais dentro dele, aí tu tem que passar com ele com velocidade maior. Porque se tu passa numa velocidade baixa, tu pode queimar o material, tá? Ou mudar a estrutura do tecido. Se tu passa com uma velocidade muito rápida, no inverno então a temperatura baixa mais, então tu diminui a velocidade, tá? Então, é condição de temperatura. O meio influencia muito dentro de um secador. Tá? Quando ele tem as estruturas isso aí nunca abertas. Constante, né? Sempre varia um pouquinho. Sempre varia. Então, é sempre o problema, tá? Uma vez então, tu vai ter perfis de velocidade e temperatura no verão e perfis de temperatura no outono. Cada estação tu vai ter que trabalhar com um perfil na máquina, tá? Então, é trabalho para engenharia. Inclusive, o meu mestrado foi em cima disso, nesse equipamento aí, controlando vários perfis com mais de 500 produtos. Tá? Lá na firma a gente tem um problema que não é tipo isso, mas não é bem isso. É que tem uns banhos lá que servem para ajustar a superfície do metal ali para adesão melhor da borracha. E aí, como varia muito a quantidade de material que passa de produção para produção e a quantidade que evapora por causa da temperatura, ainda não tem um modelo padrão que consiga prever todas essas variações e sempre fique constante, sempre fica dando problema isso daí. Ô Lucas, posso comentar uma coisa? Por favor. Esse seria um ótimo trabalho de TCC. Tá? Tá? Tranquilo. Fenômeno de transportes. Tá? Ó, eu tenho trabalhos nessa área assim. Ótimo trabalho. Fantástico, tá? Simulação, óbvio. Tu vai ter que medir ou trazer para um software e modular isso. Mas é um trabalho fantástico também. Tá? Fora essa outra área que tu já gostou aí, mas é um trabalho legal. Tá? É usar, assim, eu digo para vocês, quem está dentro de uma empresa, é usar as oportunidades que a gente tem no processo de pensar em alguma coisa e criar alguma coisa. Tá? Mesmo que seja só para dentro da academia ou uma modulação, ótimo, dá para se fazer. Tá? Nós estudamos isso, né? Nós estudamos aquelas matrizes em fenômenos de transportes, dá para usar uma base de matrizes térmicas, né? Pega um secador, tu divide ele em áreas de 1 metro ou 2 metros e faz a modulação térmica. Quando a gente estava tendo a cadeira de fenômenos 3, que era a transferência de massa, foi quando eu pensei nisso daí, mas daí eu tive outras ideias. E aí ficou essa é uma ideia boa, mas é legal, tá? Eu falo muito falando de transporte 2 porque eu gosto muito dessa cadeira, tá? Bom, aqui as espécies químicas, tá, pessoal, de forma de que a gente tem o processo de fusão e resfriamento. Então, tem uma alta fusão e resfriamento. Os tipos de compostos que a gente pode ter, tá? Então, aqui a gente tem uma gama de produtos, possibilidades, mais compostos, mais tipos de compostos, tá? Os óxidos, que a gente já comentou, os sulfetos, os selenetos, teluretos. Teluretos a gente muito pouco ouve falar dos teluretos, né? Mas isso aí. Aletos, nitratos, sulfatos, carbonatos, acetatos, compostos orgânicos simples, os orgânicos poliméricos e as ligas metálicas. Então, aí uma base quase completa de compostos que a gente pode formar na fusão do vidro e depois o processo de resfriamento, tá? Que vem depois, ó. Bom, a conformação, pessoal, que vem depois, que é o processo de moldagem, tá? Que esse é o processo de sopro, é um processo manual, ou pode ser um processo mecânico, tá? O processo mecânico temos 2 processos. Esses são os processos clássicos, tá? O Folcart e o Colbert, tá? Bom, Colbert, bom, é difícil de pronunciar um pouquinho. O primeiro foi criado lá em 1914, então são processos antigos, mas que são usados ainda, tá, pessoal? Tá? Então, substitui processos antigos do vidro, ele é preenchido com uma câmara,
de estiramento com o vidro fundido. Então, o vidro vem fundido lá, líquido, próximo de 1020. E depende muito da viscosidade, essa é a condição, então, do material. Aí, uma lança aqui, tá, pessoal? Uma lança de vidro é atirada na massa, tá? E aqui tem esse fluido, então, ele sobe. Tu consegue, então, aqui puxando, vai uma estrutura, tu vai puxando verticalmente para cima, tu vai induzir a saída do líquido e aqui é um rápido resfriamento, tá? E tu consegue, então, com roldanas aqui, de roletes, começando a formatar uma espessura de material, um tipo de uma lâmina de vidro, tá? Então, é uma subida rápida e tu tem uma estrutura, então, uma estrutura de 10, 15 metros mais ou menos de altura e tu forma uma base do vidro, tá? Então, é sempre com repuxo, tá? Esse é o processo de repuxo. Esse foi o primeiro processo lá no começo dos anos 1900, já faz 100 anos, né? E depois surgiu o outro processo, tá? O Colbert, de 1920. Nesse processo aí, então, a vantagem dele, pessoal, que a gente saiu de um processo vertical para um processo horizontal, tá? E modulado em roletes. Então, ficou muito mais fácil, tá? Muito menos quebra, muito menos impacto no material, porque aquela estrutura tinha que subir. Aqui ele vai no processo horizontal, tá? Então é estirado, então é muito mais fácil de se trabalhar e as máquinas funcionam perfeitamente, tá? Então, se tu tem um processo muito mais contínuo. Bom, e tu tem rolos dobradores. O problema desse processo aqui é essa dobrinha aqui, tá? Bom, nem tudo é perfeito, tá? Então, a superfície da lâmina não ser tão brilhante devido ao rolo dobrador. O problema é esse rolo dobrador aqui, tá? Antes a gente tinha dois, isso aí é uma estrutura, agora tem essa dobra aqui, tá? A vantagem é que não tem tantos defeitos. Essa é a grande vantagem, tá? Bom, depois do fim, depois dessa fase, a gente tem o forno de recozimento. Um outro processo, então, de novo, passa para um outro forno para dar a parte, preparar o produto para a parte final. Tá? Então, é um resfriamento, uma temperatura menor. Tá? Isso aqui, essa temperatura menor é para reduzir as tensões internas do vidro, tá? Durante o escoamento plástico, tá? E evitar por temperatura lenta, que ter uma estrutura que não quebre. Tá? Então, tem que ter muito cuidado nessa fase aqui. Tá? Ela é preparatória. Tá? Então, o fundamental é a taxa de resfriamento. Então, a gente tem zonas que vai abaixando a temperatura e vai resfriando o material, até na saída. Então, essa parte aqui de saída que é fundamental para não se ter um choque muito forte numa temperatura interna, numa temperatura da saída. Bom, e no vinho, pessoal, é uma parte de limpeza, tá? Se tem uma parte de limpeza, esmerilhamento, tornar o vidro fosco ou não, lapidação, esmaltamento, estampagem, colocar uma estrutura no vidro, tá? E deu. Tá. Vamos para o processo, então. Vamos parar de falar teoria. Teoria é bom, mas enxergar é muito melhor. Vamos com um videozinho agora, então, né, professor? Vamos ver como se faz o vídeo. Agora sim, vocês têm uma base, a gente comentou um pouquinho, agora vocês vão rever dentro de uma planta. Observem, pessoal, como é importante a limpeza, tá? Como tem propaganda. Coisa boa, né? Bradesco. Hoje a gente está aqui com a Suzano, na Grande São Paulo, para mostrar para vocês como é feito um copo de vidro. Bora ver. A gente está na fábrica da Nadir Figueiredo. Para entrar aqui, só com bota de proteção, jaleco e capacete. Nadir Figueiredo, já ouviram falar?
Não? Eu acho Copos que não, da será? Nadir Figueiredo, não? Bom, é muito É conhecido que eu essa não tô fábrica. muito ligado na indústria de copos. Tá, então é É muito, grande? tem muito. Se vocês forem nos supermercados aí, pessoal, tem muito vidro da Nadir Figueiredo, tá? Essa aqui é a matéria-prima principal do vidro, é mais ou menos 70% da composição do vidro vem dessa areia. É uma areia bem fininha, muito mais fina do que uma areia de praia. Ela tem pouco ferro na composição e essa areia que é usada aqui em Suzano, ela vem de Descalvado, que é no interior de São Paulo. Deve ser boa fazer uma ampulheta, hein? Essa areia aí, ela A areia que já vem é é assim de sílica, uma fábrica, mistura de digamos assim, tipo, silício do com... meio ambiente, ou ela é processada? Normalmente, ó, as melhores terras, esses tipos de terras aí finas se encontram em Santa Catarina, tá? Uhum. Em alguns lugares. E depois, se tu pode fazer ela, tu pode moer ela, né? E tornar ela mais fina. Mas em Santa Catarina tem muito, tá? com oxigênio, que é chamada quimicamente de dióxido de silício. Essa duna aqui é de barrilha, é a substância que fornece o sódio para o vidro, é a segunda matéria-prima mais importante. Essa aqui eu não posso colocar a mão porque ela é muito alcalina, então pode machucar a minha mão. O nome químico da barrilha é carbonato de sódio. A principal função dela no vidro é baixar o ponto de fusão do silício, fazer o silício ficar mais fácil de derreter. E a terceira matéria-prima mais importante para o vidro é o calcário. É do calcário que vai ser tirado o cálcio. O calcário a gente já viu no vídeo em que a gente mostra como é feito o cimento, e ele é tirado em jazidas no Brasil mesmo. Desse material, a fábrica vai aproveitar o óxido de cálcio. É ele que vai fazer o vidro ficar resistente à água. Uma coisa bacana é que o próprio vidro serve de matéria-prima. Então tudo que a fábrica rejeitar, que quebrar, que não der certo durante a fabricação, volta para cá e vai ser 100% reciclado. Uma coisa legal é que 1 quilo de vidro que entra aqui é exatamente 1 quilo de vidro que sai na ponta da linha de produção. Ele é totalmente aproveitado. A maior parte dos ingredientes do vidro é bombeada com ar comprimido até o forno, que derrete tudo usando gás natural e oxigênio puro. O forno fica na parte de cima da fábrica e chega até 1500 graus Celsius. Nessa temperatura, o vidro é uma massa líquida e brilhante. A gente tirou um pouquinho só para você ter uma ideia. As máquinas que moldam o Legal. vidro ficam embaixo. Para cada objeto, uma quantidade diferente de massa pinga lá do forno e desce escorregando até uma forma. Como essa massa é bem pesada, ela desce muito mais rápido do que se fosse uma gota d'água. Depois que cai na parte de baixo da forma, uma espécie de martelo faz a parte de dentro do objeto. Em poucos segundos ele já endurece e sai no seu formato final. Mas aqui nesse pote dá para ver ali na base que o vidro ainda está muito quente. Alguns objetos têm um tratamento especial. Nas taças, por exemplo, a haste é feita quando o vidro ainda está mole. A parte de cima fica presa enquanto a base desce e forma um pedaço de vidro esticado, como se fosse um queijo. E isso endurece e se transforma na haste. Nos potes também acontece uma coisa diferente. O vidro entra na forma e a máquina injeta ar comprimido, dá um soprão lá dentro para ele ficar na forma certa. Depois que o vidro sai da forma, ele já passa por uma requeima. O fogo vai derreter qualquer imperfeição que está na parte de fora do vidro e ele está bem machucado a sua boca. A última etapa é o recozimento, que também é feito dentro de um forno. Isso vai deixar o vidro mais seguro, vai diminuir a chance dele quebrar. Quando os copos, os potes ou as taças estão prontos, eles ainda passam por algumas inspeções manuais e outras automáticas para ver se não tem nenhum defeito. Se for encontrada alguma coisa errada, o vidro é separado e volta para o começo da linha de produção. E as peças que estão perfeitas são colocadas em caixas de papelão e um robô organiza em pallets para o transporte. E aquela areia, a barriga e o calcário que a gente viu lá no comecinho, se transformaram em cianuro. A gente conhece de cada borrada que vocês são feitas em cianuro. De modo que o processo está aqui no calcário.
você que gosta desses processos industriais, tem 2 Bora Verdes muito legais que a gente fez. Um mostrando como é feito o papel e outro como é feita uma privada. Dá uma olhada, você vai gostar bastante. Bom, É bem legal esse processo aí, Sérgio. desse copinho aí, pessoal, é bem interessante. Esse copinho, muitos têm em casa, né? Inclusive tem aqui para tomar algum drinkzinho, alguma coisa, né? É bem interessante mesmo. Eu não sei se ele falou aí, se eu não vi, mas quais testes de qualidade que são feitos depois no vidro pronto? Ah, eu tenho lá uma apostila que coloquei para vocês lá no Moodle, que tem algumas referências de teste, tá? Eu agora de cabeça aqui, eu não me lembro, tá? Mas deve ser de estrutura, de brilho, e até de viscosidade, né? Mas não me lembro de cabeça. Uhum. Bom, o outro assunto, pessoal, é espelhos, né? Tá, pessoal? Então, o espelho é um complemento numa fabricação de vidro. Então, vamos ver também um outro vídeo para complementar a indústria de espelho, tá? Vamos lá ver. Hoje a gente está aqui em Tatuí, no interior de São Paulo, para mostrar para você como é feito o espelho. Bora ver? A gente já mostrou como é feito o vidro, mas aqui o processo é um pouco mais complicado, porque ele tem que ser perfeito, não pode ter nenhuma ondulação, senão seu rosto vai sair todo distorcido na imagem. Mas os materiais básicos dos vidros são os mesmos. Areia, que é de onde vem o silício, é o principal ingrediente do vidro. Barrilha, que é o carbonato de sódio, serve para baixar o ponto de fusão do vidro, ou seja, fica mais fácil de derreter tudo. E calcário, que é o carbonato de cálcio, que serve para dar resistência. Esses 3 materiais vão para uma batedeira gigante, um mixer, que comporta 4,5 toneladas e fica batendo durante 4 minutos. A mistura que sai dessa máquina vai ganhar ainda mais um ingrediente aqui na esteira, que é o caco de vidro. É um jeito de reciclar em todo o material que é perdido durante a produção. Depois disso, tudo passa por um filtro magnético, esse eletroímã gigante verde, serve para tirar qualquer partícula de ferro, tipo um parafuso que possa ter entrado por acidente. Você deve ter imaginado que isso aqui é um lugar perigoso, tem essa esteira imensa, cheia de rolamento. Então, nas suas esteiras já existe um cordãozinho vermelho. Se acontecer alguma coisa com você, você puxa, a esteira para. Melhor não fazer nada. Comercial. Ponto. A receita chegou no forno e ela tá tão quente que começa a emitir luz, fica incandescente. Esse forno chega até 1.500 graus Celsius e é alimentado por gás natural. É um forno contínuo, ou seja, o material anda dentro do forno, nunca fica parado. Até o fim do forno, o material leva 3 dias. Ou seja, se você mudar alguma coisa no ingrediente, vai demorar 3 dias para surtir algum efeito na linha de produção. Quem trabalha aqui dentro, além da bota, calça, jaqueta de proteção, luva, protetor auricular, óculos, ainda tem que usar esse gorro, uma balaclava de proteção térmica. Cara, aqui tá muito difícil. Não dá pra ver no vídeo, mas a gente trouxe esse termômetro infravermelho aqui do Manual do Mundo. Ó, o chão tá a 78 graus Celsius. Vamos ver a parede do forno ali. A parede refratária, 303 graus Celsius. Nessa etapa do forno já não tem nenhuma chama. Esse brilho todo que a gente está vendo é o vidro que está a uns 1.200 graus Celsius. Até agora, tudo que a gente viu não é tão diferente assim de fazer uma bolinha de gude ou um prato de vidro. A diferença está nessa máquina aqui atrás de mim. Aqui a gente precisa de um vidro plano, extremamente reto, preciso, para não ter nenhuma imperfeição na hora de você olhar no espelho. Então aqui atrás existe uma banheira de estanho líquido e por cima eles despejam um vidro, que nessa etapa está bem melequento, então ele vai se espalhando em cima do estanho e a partir disso você consegue uma camadinha bem
fininha, extremamente reta. Você deve ter imaginado que esse aqui é um processo extremamente sensível, delicado. Então, tudo é controlado por câmeras. Essas câmeras têm que ser refrigeradas. E nessa sala de controle, eles conseguem ver tudo o que está acontecendo. E para ver se o vidro está na espessura certa, se a quantidade de vidro está correta, eles fazem uns pontinhos na tela que servem de referência. E aí, então, eles vão ver qualquer alteração que pode acontecer no processo. Há alguns anos aconteceu um terremoto no Chile. E eles conseguiram ver aqui que tinha alguma coisa errada, porque o estanho e o vidro começaram a se mexer sem motivo nenhum. O vidro sai sólido do tanque de estanho a 620 graus Celsius. O problema é que ele não pode esfriar muito rápido. Então ele passa por uma máquina que chama arca de recozimento. É basicamente um jeito de fazer o vidro esfriar devagar. Eles primeiro tiram todo o ar quente, misturam com o ar ambiente e vão jogando em cima do vidro, até que aqui na ponta a gente tem uma chapa de vidro saindo a 40 graus, completamente transparente. Dá uma olhada. O vidro ainda passa por um banho, por um detector automático de defeitos, e depois ele vai ser cortado. É parecido com o vidraceiro, tem uma ponta de vidia, que é um metal super duro, vai riscar o vidro, e em seguida uma máquina aperta dos dois lados. Logo em seguida eles também precisam tirar a borda do vidro, que tem uma marca de máquina. O barulho aqui é meio assustador, mas todos esses cacos que estão caindo vão ser reciclados lá no começo da linha de produção, como a gente viu. A etapa do vidro acabou aqui, e nessa fábrica eles conseguem fazer chapas de 3,60 metros por 6 metros. Você deve imaginar que não é nem um pouco fácil de manipular isso. Então dá uma olhada no robozinho aí atrás trabalhando. No começo da linha de produção do espelho também é um robô que toma conta de tudo. O primeiro passo é fazer uma microabrasão, dar uma lixadinha no espelho com óxido de sério. Próxima vez que você vê sério com C na tabela periódica, você já sabe que ele serve para alguma coisa, né? O óxido de sério é o pó que está dando essa cor esbranquiçada, meio amarelada que você está vendo aí nas escovas. Depois disso ele passa por uma lavagem e o primeiro produto químico que o espelho vai receber é o cloreto de estanho. O estanho serve para preparar o vidro para receber a prata. Logo em seguida, ele vai receber uma camada de cloreto de paládio. A função é a mesma, preparar o vidro para receber a prata. Próxima vez que você vê paládio na tabela periódica, você já sabe que ele está atrás do seu espelho. Finalmente, a mágica acontece aqui. Esse borrifador está colocando nitrato de prata em cima do espelho, e aí sim que esse metal começa a se depositar aqui em cima. Próxima vez que você vê prata na tabela periódica, prata você já tinha visto, né? Tem a dó. Você pode ver aqui que o vidro está praticamente transparente e está saindo um belo de um espelho do outro lado. O reflexo é muito nítido. Depois ela esquenta e esfria para tirar toda a água e finalmente vai uma camada de tinta para proteger tudo isso. Então quando você olha atrás do espelho e vê aquela parte azul escura, é essa tinta que a gente está aplicando agora. Então, hoje à noite, quando você olhar no espelho depois do banho, você vai saber que tem muita coisa por trás desse rostinho bonito, hein? Daqui para frente, o robô vai organizar os espelhos de um jeito fácil de transportar. E a gente, para chegar perto dessas pilhas de espelho, tem que colocar uma jaqueta de anilhas. Isso aqui serve para caso algum pedaço de vidro quebrar e vir na nossa direção, ele não vai rasgar a roupa, ele escorrega pelo metal. Parece uma roupa medieval e a lógica é essa mesmo. Não sei se você reparou, mas desde a matéria-prima até chegar aqui no final da linha de produção, absolutamente ninguém colocou a mão no espelho. Esse pacote inteiro ainda vai ser carregado por máquinas em cima dos caminhões que vêm buscar. Então, o primeiro ser humano que vai deixar a sua impressão no espelho, não sou eu não, é o cliente que comprou o espelho no caso.
O que assim fica de detalhe nesse processo assim? O que chamou atenção para vocês? Algum detalhe? Primeiro que é muito bonito. Muito bonito. É bem automatizado, né, Sor? É isso aí que eu quero comentar com vocês. A gente não vê operador, né? É tudo automatizado, tudo na base de robô, tudo calibrado, né? Então tem muita programação aí no meio, né? Muito pouco operador, tá? Bom, em fábrica de vidro eu já fui. Eu já tinha ido em São Paulo, agora a fábrica de espelho não, tá? Mas é um complemento, né? É um segmento da fábrica de vidro, tem aqueles processos ali de colocação da prata, né? Tá? Mas é também, pessoal, um bom mercado de trabalho, tá? Também, muito bom. Sor, Oi, que tipo de resíduo essa indústria gera? Porque material não gera, né? Porque acaba voltando para esse processo. tudo é reciclável ali, né? O que vocês perceberam ali é que tem muita água no processo, né? Então, a água, sim, a água é um detalhe. Então, vai ter que ter um tratamento de efluente, porque vai ter essa água, vai sair com compostos aí, com misturas de outros compostos químicos, né? Então, vai ter que ter uma estação de tratamento de água, que não é só água, vai ser uma estação de efluentes, né? Então, o tratamento químico vai ter que ter desses efluentes, tá? Tem muito calor e tem muita emissão, tá? Então, tem muita temperatura, então, e isso tem que ter um controle também, né? Não pode ter emissão. Se tem produto químico, pode ter alguma emissão gasosa de alguma coisa aí, tá? Mas os mais problemáticos, que são os óxidos de enxofre e óxido de nitrogênio, não, né? Não tem essas queimas aí, né? Tá? Então, a gente pode dizer que o nível de preocupação ambiental nesses modelos de indústria é o calor, tá? O calor. Os outros tipos aí não são tão problemáticos, tá? Como é o bom do vidro, né, que tudo retorna a ser vidro de novo. Ele é reciclável, né? A grande vantagem também, tá? Hum. Pessoal, alguma pergunta a mais, algum detalhe desses processos bonitos que a gente viu? Então, característica do vidro. Preocupação térmica, né? Vocês viram as temperaturas ali, aqui 313 na estrutura de fora, 75, em torno de 70 no piso, né? Então, é a temperatura. Perigo da gente se queimar, perigo de um estilhaçaço de vidro, esses são os riscos na indústria. Vidros da Nadir Figueiredo, vocês já viram? Para as meninas aí. É aquela Danizinha ali, do que ele tava com o capacete no início? Aquele vidrinho Aí eu pequenininho. vi pote já. Tá ok. Copos não lembro. Sim. Não? Então, não tenho costume de comprar. Não tem, é que eu compro seguido aqui. A gente quer dar muito copo. Tá ligado então, na indústria de copo? aqui em casa, a cada 6 meses é meia dúzia de copo. Tem que comprar no mínimo. Ah, tá? eu sou do pote, eu sou do pote. É do pote, tá? E reaproveitar todos os potes. Esse é o dilema. Tudo é reaproveitável. Tá? Pessoal, amanhã eu vou postar uma atividade, a segunda atividade 2 lá no Moodle, tá? Então, já tá lá, senhor? Hã? Já tá lá, mas não tá atividade lá atividade. dentro, né? Não tá atividade lá. Não, já fiquei nervoso aqui, senhor. Já tem coisa ali, já tem. Ai. Mais coisa. Não, tem uma coisa ali, mas não tem atividade colocada lá, tá? É só para nos dar o susto. Só para dar um susto, tá? Então amanhã não vai ter aula, amanhã vai ser atividade para vocês, tá? Tá. Então tá. Então tá, pessoal, é isso por hoje, tá? Bom resto de semana. E uma perguntinha para vocês, tá? Manda. Se tiver retorno às aulas, vocês gostariam de ter? Vocês vão ou não? O que vocês preferem? Olha, eu gostaria de ir, mas eu não vou. Porque eu tenho medo de morrer e matar meus pais.
Tá ok. Não, isso não é oficial. É só uma pesquisa que eu estou fazendo, tá? Para É um depois por fora, hein? para a gente ter uma ideia, o que vocês Como é acham. Peraí, primeiro eu vou deixar... Nath aí, dá tua resposta aí. Não, pessoal, porque isso Minha resposta? é, Sori, eu confesso, eu sou que nem o Lucas, assim, eu queria muito, eu tô com muita saudade de ir pra faculdade, mas complicado. Eu acho que eu não iria. Como é que tá as respostas aí? Se o pessoal tá querendo voltar ou o pessoal tá não, mais... tá quase unanimidade, os alunos não querem, tá? Eu acredito que esse semestre não, tá, pessoal? Esse semestre não. Estão voltando algumas práticas em laboratório, tá? Aqui a gente tinha 2 aulas práticas em laboratório nessa cadeira, tá? A gente tinha uma prática de JAR teste, que é um complemento lá que vocês viram em OP1, só que aqui vocês fazem todas as análises de controle no JAR teste. E tinha uma estação de tratamento de água e uma estação de tratamento de efluente. Então, vocês faziam análises, coletavam amostras em vários pontos do processo. Que legal. Faziam esses controles, tá? Então, a gente tinha 2... Não vai rolar nenhum esse semestre, essa. Mas em OP1, sim. OP1, pessoal, a gente está voltando. Semana que vem a gente vai fazer práticas, uma por semana, para aqueles que quiserem ir. Tá? Então, semestre que vem eu vou fazer OP1. Convidados. Vão ser convidados. Tá? É uma pena, porque a cadeira de OP1 é a cadeira que mais prática tem de todas as nossas cadeiras da PUC, tá? Eu lembro, fiz bastante prática. Verdade. Gostei tanto que eu vou fazer de novo a cadeira. Vocês têm muitas práticas e é Vou pena, fazer de novo. e é pena que os alunos Sim, né? não estão podendo fazer essas práticas, tá? Então tá, é só uma enquete dos 3, os 3 não querem, né? É óbvio, né? A Andressa não falou nada, mas acho que Eu ela também não acredito que talvez, não sei se o semestre que vem, né? Talvez. E talvez seja lá mais próximo para o final também, né? Tá, mas tá complicada a coisa, né? Bom, então tá, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço para todos. E se Tchau, senhor. cuidem.